Olá para você que está me vendo em algum momento do seu dia. Eu sou o professor Henrique Paes, do Instituto Henrique Paes. Eu estou aqui hoje para apresentar a todos vocês a nova proposta, né, o novo curso de formação permanente em psicanálise do Instituto Henrique Paes, tá? Então, aqui vai ser uma breve apresentação, não pretendo me demorar, e que eu vou explicar o que é, por que a criação dessa formação, para quem é, e evidentemente, o que nós vamos estudar ao longo de todo esse período. Então, começando do começo, sendo redundante, a formação permanente em psicanálise é uma ideia que surgiu de próprios alunos que já eram do Instituto, que estavam terminando ali a sua formação em psicanálise, aquela formação mais corrente, né, de 2 anos a 3 anos que existe. E nessa formação, no término dessa formação, alguns alunos me indagaram dizendo assim: professor, nós gostaríamos de continuar estudando contigo, gostaríamos de continuar nosso processo de formação. Talvez um formato mais leve, com menos obrigatoriedades, mas nós queremos continuar nessa formação ou em alguma forma de estudo. Foi ótimo, né? Que riqueza, que maravilha, alunos querendo estudar. E aí nós pensamos no modelo que demos o nome, batizamos de formação permanente em psicanálise, que é o quê? É um método, né, uma forma que comigo, como sendo professor, nós vamos continuar a estudar uma série de questões que versam sobre o universo psicanalítico por um período de um ano. E após esse período, nós vamos fazer uma renovação, né, que pode se dividir em novos temas ou fazer como vai ser desse ano que eu escolhi um livro. Então, qual a ideia? Eu escolhi esse livro aqui do professor Marco Antônio Coutinho Jorge, que ele faz uma organização da editora Contracapa, chama-se Lacan e a Formação do Psicanalista. Esse livro é uma série de organização de pequenos artigos, né, de autores de grande fôlego, de grande renome no cenário psicanalítico internacional e nacional, como, por exemplo, Alain Didier, Catherine Milot, né, contemporânea de Lacan, a maior historiadora viva da psicanálise, Elizabeth Rodinesco, né? Temos aqui ainda um capítulo sobre o Mostafa Safwan, enfim. Temos aqui a nível nacional a Ana Vicentini de Azevedo, que é uma psicanalista bem conhecida. Temos a Tânia Rivera, né, que é dos principais nomes da psicanálise da arte, Philippe Julian, os próprios artigos do professor Marco Antônio Coutinho Jorge. Enfim, o que nós vamos fazer? Eu selecionei 16 artigos desses daqui, tá? Que esse livro é dividido em 4 sessões. A primeira sessão, História e Formação do Analista. Então, aqui, por exemplo, apenas para vocês terem a curiosidade, nós vamos estudar a questão da formação do psicanalista para Lacan, sobre a história da formação dos psicanalistas, escrita pela Milot, né? A análise leiga, mais ainda, com o jogo de palavras que a Ana Vicentini fez, enfim. Nós vamos estudar essa primeira parte, como se deu a formação de psicanalistas, né? Principalmente no período contemporâneo a Lacan e pós-Lacan, ou seja, dos anos 50 para cá, né? E também o que nós podemos pensar da formação do analista hoje. O que de teoria tem que ser analisado, o que da prática tem que ser analisado, como alguém se torna analista, são série de outras, essas e outras questões que nós pretendemos responder ao longo do curso. Depois há um capítulo sobre análise, então aqui de forma mais consistente, né, falaremos aqui dos pormenores que acontecem no cotidiano da prática clínica, como por exemplo a transferência, a Vida Mais Além da Fantasia, esse capítulo da professora Nádia Paulo Ferreira, Os Paradoxos do Gozo e Fim da Análise, que é maravilhoso. Esse também, capítulo da Sônia Leite, que eu tanto gosto, O Psicanalista Amador e os Três Desejos sobre o Desejo do Analista. Enfim, nós vamos falar sumariamente de como se constitui uma análise e também quais são os seus direcionamentos, né? Quais são os seus finais, né? Já que é um assunto tão muito comentado muitas vezes, mas pouco teorizado. O terceiro setor é o setor de ensino, então nós vamos falar um pouco mais da transmissão, com um capítulo muito bom do professor Philippe Julian, né, um psicanalista francês, a transmissão da psicanálise, e também vou aventurar ali algumas coisas sobre cartel e tudo mais. Para finalizar, o último setor do livro é sobre supervisão, em que nós vamos trabalhar esse conceito bem famoso dentro do lacanismo e bastante problemático, porque não se foi compreendido sobre o autorizar-se, né? O analista se autoriza de si mesmo e não a si mesmo, do Alain de Duell. E também aqui um último capítulo do professor Coutinho sobre aprender a aprender,
Lacan e a supervisão psicanalítica. Então, esse grupo, né, essa formação que tem, volto a dizer, esse caráter anual, então, primeiro ano nós vamos estudar isso e talvez um outro ano a gente vai delimitar com os próprios alunos, vamos ver ali o que lhe interessa, o que é palatável. Mas essa formação é para você que já é formado ou em psicologia ou em psicanálise e que você quer encontrar um espaço digital, público digital, em que você possa se desenvolver, sofisticar a sua teoria já conhecida. Então, aqui, quando nós vamos trabalhar de forma bem enriquecedora, o máximo possível, talvez eu até use alguns outros textos, mas a base fundamental vai ser esse livro mesmo, que ele é bem completo. Quando, ao estudarmos a história da formação, a análise, o ensino e a supervisão, isso vai dar um aporte teórico, uma suficiência teórica e prática muito importante para principalmente as pessoas que já se formaram. Porque existe isso, né? Vocês vão de concordar comigo. A pessoa se forma primeiramente em psicanálise, e aí, que legal, me formei, uhul, e agora? Né? Você malemar sabe aonde você vai seguir, qual a linha teórica, malemar sabe como você vai se posicionar enquanto analista, é aquilo que eu estava dizendo muito, né? Qual que o analista primeiro tem que ter a construção do seu saber, depois ele vai construir a sua imagem. Então, esse grupo é para você que quer refinar a construção do seu saber na psicanálise. E, é claro, uma psicanálise de orientação lacaniana e pós-lacaniana. Né? Nós vamos ali trabalhar alguns conceitos também que envolvem o cenário, o mundo contemporâneo. Então, essa é a apresentação, as aulas serão comigo, são aulas expositivas, as minhas turmas, né, são turmas bastante participativas, eu entendo que a participação é um fenômeno importantíssimo para o enriquecimento e desenvolvimento da turma. Nós vamos passar esse primeiro ano estudando todos esses assuntos, vamos falar de vários conceitos lacanianos, vamos falar até de conceitos freudianos também, que nós sempre fazemos retorno da Freud, mas o mais importante é a construção do saber a respeito do que é um psicanalista, como ele trabalha, como se delimita, quais são as suas janelas, onde ele vai, aonde ele não vai, tudo isso é para, né, visar ali, de fato, desenvolver cada vez mais as lentes pelas quais, né, você pode pensar a sua clínica, se desenvolver e assim segue, tá? Então é essa apresentação, né? Chama-se Formação Permanente no Instituto, vai ter início em breve. Demais dúvidas vocês vão encontrar no nosso site, nossas mídias sociais, as informações gerais. Né? Então, por um ano, nós vamos aí nos concentrar. Cada encontro não será um artigo, mas talvez um artigo vai pegar 2 a 3 encontros. Se ele for mais denso, com mais discussão da turma, pode durar um pouco mais. O que importa é que é um espaço para que a gente se delicie no saber psicanalítico. É um espaço para que a gente não tenha, às vezes, aquele compromisso que a formação tem de ter que terminar uma aula, de ter que entregar algum trabalho. Aqui é um espaço para você que quer apenas estudar com alguma sofisticação e, evidentemente, com supervisão, com orientação de um profissional. Então é isso, eu agradeço imensamente a sua audiência, a sua atenção. Eu espero vê-los em breve no nosso novo curso de formação permanente em psicanálise. E, pessoal, para finalizar, depois de um ano, a gente vai renovar para outro ano, pode dividir outros temas e assim segue, até que a gente não aguente mais estudar psicanálise, que eu imagino que seja bastante difícil. Então, eu agradeço a audiência de vocês e vejo-os em breve na formação permanente de psicanálise do Instituto Henrique Paes.